Oi, gente, eu sou a Júlia, a gente está apresentando aqui o segundo episódio do LS no Ar. A gente está aqui com o Evaldo e com a Mônica. Oi, eu sou o Léo, junto com a Júlia eu vou apresentar esse podcast junto aqui com a Mônica e com o Evaldo. Feliz de estar aqui, eu sou a professora Mônica de Matemática, também sou coordenadora do Fundamental 2, trabalho na escola há 21 anos. Estou muito feliz em participar do projeto Cartola. Então, meu nome é Evaldo, sou professor e jornalista, estou muito feliz também de estar aqui com vocês nessa conversa aqui. O Cartola junta duas coisas que eu gosto muito, né, que é a questão da sala de aula, da educação e também a área do esporte, assim, conectada. Sou apaixonado pelas duas coisas, então acho que a gente vai trocar uma ideia bem bacana aqui sobre esses dois pontos. Mônica, como que você pretende usar esse projeto na sala de aula? Então, já faz parte do currículo de matemática do 8º ano, estatística. Quando eu fui chamada para participar desse projeto, lógico, eu já pensei em juntar o meu conteúdo pedagógico com esse jogo Cartola, né? Eu vou dividir em grupos e esses grupos vão escolher, cada grupo vai escolher uma posição dos jogadores e 4 jogadores. E vão pegar os scouts, 4 scouts dos jogadores e fazer uma comparação. Antes disso, nós vamos trabalhar os tipos de gráficos. Por que é usado o gráfico de colunas e não gráficos de setores? Aonde se usa cada tipo de gráfico? Para que tipo de pesquisa? Fora isso, os alunos vão ter acesso à planilha Google. E depois nós vamos fazer uma apresentação com a análise dos dados. Muito legal. Evaldo. Oi, filho. Fala comigo. O que você acha de atividades lúdicas assim na sala de aula? Você acha que melhora o aprendizado? Poxa, acho que melhora muito, é muito legal. Ouvindo a Mônica falar aqui, eu fiquei pensando assim, quando um aluno de 8º ano já começa a dominar, por exemplo, termos como scout, como gráficos de comparação de resultado, não sei, por exemplo, quantos alunos do 8º ano e quantos professores do 8º ano que já assim acompanham o campeonato brasileiro, conhecem os jogadores, conhecem os times, mas provavelmente eles vão gerar alguma métrica de acompanhamento para saber quem é o atleta que está mais valorizado, quem é o jogador que vale a pena comprar, investir e colocar ele no time. Tem noção de economia aqui, né? Porque você pode pegar um jogador que de repente vai te dar prejuízo, porque ele entra num jogo e é expulso. E tem um jogador que pode, assim, que não tem valor nenhum de mercado, de repente ele entra numa partida e faz um gol ou faz uma excelente atuação e o valor dele sobe. Ou então também pegar, às vezes você quer escalar um jogador muito caro, para poder escalar ele, você escala um jogador mais barato antes, para conseguir escalar um jogador caro. Então isso, cara, tem muitas estratégias. Assim, raciocínio lógico, análise de dados. Análise de dados, tanta coisa que assim, que para um aluno de 8º ano é importantíssimo e que depois quando ele chegar no médio, na faculdade, no mercado de trabalho, vai ajudar ele bastante. Então, respondendo objetivamente assim a pergunta, Léo, cara, a gente tem que investir mais na ludicidade das aulas, na metodologia engajada. Hoje, muitos dos nossos alunos usam ferramentas que nós, educadores, nem conhecemos ainda, aplicativos, sites, isso é muito legal. Então, esse projeto, trazer isso para a sala de aula, é um desafio muito assim grande para o nosso time de professores, eu acho, e quando a escola dá esse passo, acho que ela é muito ousada, porque ela está tornando a aula mais dinâmica, está trazendo um movimento de aprendizagem, acho que o caminho é muito por aí, sabe? Ô, Mônica, você acha que esse projeto do Cartola faz com que os alunos com mais dificuldade se interessem mais na matéria? Eu acredito que sim, porque eu tenho certos alunos que não gostam tanto da matemática formal, né? E essa pesquisa, esse jogo, faz com que eles se interessem e depois queiram também fazer o projeto, né? Que não é só você jogar, mas depois você fazer a análise dele. Eu acredito que sim, mesmo também não abrangendo, né, nessa hora, né, que nem todos estão participando da compra e venda de jogadores, mas tem um grupinho que depois vai estar engajado na parte dos gráficos, na parte de saber fazer uma planilha, na parte de análise de dados, de cálculo. Então, eu acho que vai atingir todo o grupo. Evaldo, como que é para você juntar essas duas paixões, a educação e o futebol? Caramba, que pergunta difícil. Acho que, assim, é uma alegria, assim, muito grande, uma oportunidade, na verdade, né? A Mônica falou umas coisas, assim, que me tocaram muito. A gente tem uma chance de fazer o aluno brilhar o olho dele com a matemática, mas nem todo mundo brilha o olhinho na matemática, assim, a Mônica sabe disso. Tem gente que tem uma resistência, tem aluno que chega até a cristalizar internamente alguns conceitos assim, eu não nasci para isso. Tem gente que chega a pensar isso. E você fez uma pergunta que me faz dar um depoimento aqui, sabe? Júlia, é assim, eu sempre tive dificuldade com exatas. Eu era um desses alunos
que provavelmente pensaria assim, poxa, essa aula, com esse conteúdo, isso não serve para mim. Eu adorava todas as outras matérias que tinham a ver com humanas, que tinham a ver com ciências da natureza, mas a matemática não era o meu forte. Cara, mas se alguém chegasse para mim, do jeito que eu amo o esporte, com um projeto que nem esse, todas as outras coisas iam ficar esquecidas, iam ser pequenas diante dessa possibilidade. Imagina, na sala de aula, eu fazendo uma coisa para aprender matemática, pela qual eu sou apaixonado, assim, que é o esporte, que é o futebol, sabe? Então, eu entendo que vai ser uma chance muito legal de engajamento dos alunos, e assim, acho que não tem muitas fronteiras, né? A Mônica falou que você vai trabalhar com geometria, com dados, com números. A geografia pode entrar aí? Pode entrar. Vamos olhar, assim, no cenário nacional, de onde vêm os jogadores que são mais valorizados? Onde estão, qual região do Brasil que estão os times que têm os atletas mais caros? Inglês pode entrar aí? Inglês está entrando, inclusive, olha que legal, né? Porque todo o vocabulário do jogo vem do inglês. Então, eles vão fazer uma apresentação do projeto em inglês. Olha que maneiro. Na hora que a gente abrir os gráficos, cada grupo vai abrir os gráficos para a turma, escolhendo esses 4 jogadores e analisando esses 4 jogadores e por que eles escolheram os 4 jogadores, né? Que hoje mesmo eu estava falando sobre notáveis. O que são os notáveis? Que eu estou dando produtos notáveis. E eles logo foram para os jogadores notáveis. Primeira vez que eu faço essa pergunta na escola, e eles ligam notáveis aos jogadores, porque eles estão engajados no projeto, eles fizeram um link. Que interessante isso. Eu falei, o que quer dizer a palavra notável? Aí o que eles responderam? Agora, notável são, por exemplo, os jogadores, notável Messi. Então, eles estão ligados a esse projeto, e por que eles vão escolher os 4 jogadores? Essa análise desses jogadores que eles vão expor vai ser toda em inglês. Porque o Cartola é muito em inglês, né? O vocabulário em inglês, né? Verdade. Eu tenho uma pergunta para você, Júlia. Pode fazer? Depois a gente retorna para a nossa pauta. Quem não gosta de futebol, por exemplo, na sua turma, assim, você acha que os alunos vão se engajar, vão curtir, vão se envolver, sabendo que a gente está olhando para o Cartola por várias janelas, da geografia, do inglês, da história, da matemática, tem vários caminhos, assim. O que você acha? Eu acho que, os alunos que nesse momento não se interessam tanto em escalar time, ou não gostam de jogador, ou não acompanham muito futebol, nesse momento podem ficar um pouco de fora, mas depois, quando a gente começar a montar gráfico, ver quanto o jogador fez nesse jogo ou não, vão começar a se interessar mais. Que legal, Léo, você concorda? Eu acho que talvez no momento de escalação do time, talvez não se interessem muito. Mas só de saber que o projeto não vai ser aquela coisa formal, da gente ter que fazer um monte de conta e cálculo, e sim pegar de um projeto mais lúdico, vão se interessar sim pelo projeto. Muitos não têm habilidade na planilha Google, que é uma ferramenta bastante importante. Deles saberem tabular, o que é tabular, o que é gerar um gráfico, como se faz o visual, o layout, como se apresenta um gráfico, por que um gráfico de setores, por que gráfico de linhas, onde se usa isso, levando isso à realidade, por que os gráficos de Covid são gráficos de linha, ligando por que o nosso não vai ser de linha. Essas informações são muito importantes já para o jovem, né? Sim. Então, isso tudo vai ser trabalhado dentro da sala de aula. Como usar essa ferramenta para a sala de aula, né? Para a vida, na verdade. Qualquer emprego hoje em dia, a pessoa tem que saber usar planilhas, tem que saber tabular, tem que saber analisar, né? Muito legal, Mônica, o que você está falando. Júlia, e vai bem a conta do que você disse também, o Léo acabou pontuando, que é assim, quando você participa de um projeto que nem esse, é muito além do conteúdo, você ganha uma habilidade. Então, assim, cara, se os alunos do 8º ano mergulharem de cabeça nesse desafio que a Mônica está apresentando, de dominar uma planilha, por exemplo, cara, no médio eles vão surfar, eles vão precisar muito disso. Ao longo da vida inteira eles vão... Imagina, desde o 8º ano eu consigo saber quais são as funções e identificar bem e usar essa ferramenta. Então, que maneiro, que legal. Então, já falando sobre essas ferramentas e tecnologia, queria perguntar para vocês dois, o quanto vocês acham que a tecnologia impacta hoje em dia no ensino? Tipo, tanto da matemática quanto de outras matérias. Mônica, você tem gabarito aí, eu Mônica? sou formada em análise de sistemas e... Olha, eu não sabia. Eu trabalhei muitos anos na área de informática, inclusive esse sistema de pontos do Liessing, eu fui a primeira que fiz, que foi vendido para o Liessing há muitos anos atrás, e eu sempre fui apaixonada por essa área tecnológica. Eu acho que a pandemia fez a gente crescer mais nesse sentido, de como a tecnologia ajuda ao aprendizado. No aprendizado do aluno, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu curto muito essa área, o desenvolvimento da tecnologia, novas ferramentas. Então, esse projeto, quando me convidaram, eu falei, nossa, eu posso totalmente estar engajada nisso. Eu acho que não tem saída, né, Léo? Eu acho que o mundo
está indo para esse caminho. Não acho que seja só isso, tá? Eu acho que o contato físico, o olho a olho é muito importante. Eu acredito que a educação online é muito mais prejudicada, é muito pior do que a educação presencial, né? O estudo presencial. Eu acho que o aluno precisa do professor, olhar para o professor, conversar. Eu acho que esse relacionamento também é muito importante. Os alunos se relacionarem, a gente saber se relacionar, que virtualmente eu não acredito que seja bom. Mas a gente tem que ter, o mundo está caminhando para isso. Então eu acredito na tecnologia como ajuda para o aprendizado. Muito. Mas o contato do aluno com o professor, a conversa, isso eu acho que o mundo nunca vai deixar Então, de ter. mas dá para misturar os dois. Sim. Por exemplo, o Chromebook, que agora Sim. a gente está usando bastante, né, Júlia? Os livros digitais que a escola está adotando, né? Cada vez mais o aluno usa o livro digital. O 8º ano começou com esse projeto que eu acho que foi muito interessante e eu acho que está sendo muito proveitoso. A plataforma é muito A boa. plataforma é muito boa. Cara, a Mônica estava falando aí, eu tive uns insights assim na sua pergunta, que é assim, a pandemia, ela fez em 1 ano e meio, até agora um pouco mais de 1 ano e meio, o que a gente não faria, eu acho, em 50 anos na educação. A gente continuaria assim, com um nível de resistência, com um nível de dificuldade muito grande. E eu acho que a pandemia, de uma forma muito dolorosa até, ela acelerou muito esse movimento. Assim, se eu pudesse hoje, com as informações que nós temos, olhar para o futuro e projetar como é que a educação vai ser impactada pela tecnologia, eu pensaria assim, a escola do futuro, ela será um lugar de desenvolver habilidades socioemocionais, trabalhar as soft skills, as people skills, né? Tudo que é hemisfério direito. Então, a convivência, o equilíbrio emocional, o bilinguismo, por exemplo, o trilinguismo, as habilidades de saber conviver, de aprender a ser. Tudo aquilo que for aspecto cognitivo, assim, não sei, Mônica, eu vou falar isso assim, com muito carinho, com muito respeito. Eu acho que a gente vai encontrar melhor no mundo online do que dentro da escola. Vou te dar um exemplo sobre isso, que é assim, hoje, se eu pegar o Coursera, que é uma plataforma livre e gratuita, que tem Harvard, tem várias universidades americanas e europeias que disponibilizam, com os melhores professores do mundo, eu escolho o tema, o professor e o assunto e vou lá estudar. Aqui no Brasil hoje tem pelo menos 4 plataformas, assim, muito conceituadas, que tem excepcionais professores, que o aluno pode escolher o tema, o assunto e ir lá escolher aquela aula e acompanhá-la. Qual vai ser o ponto? A gente vai ter que cada vez mais na escola ajudar o aluno a desenvolver a autonomia, o aprender a aprender. A gente está falando tanto sobre isso aqui no LIES, tem um projeto tão bacana sobre isso aqui, porque na autonomia, se você em casa sozinho, cara, você tem que fazer a tua rotina. Não vai ter ninguém, não vai ter o professor, não vai ter sua mãe, seu pai, sabe? Então você vai ter que desenvolver esse caminho. Mas, Evaldo, você acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que o mundo do futuro, assim, a escola como um lugar de desenvolver soft skill, de desenvolver a dimensão da convivência e toda a estrutura dura do conhecimento, a dimensão cognitiva, o aluno vai encontrar numa plataforma online. Vou falar, eu acho que a educação presencial nunca vai deixar de existir e vai ser, eu acho, de extrema importância. A gente vê isso pela pandemia. O tempo Mas eu não neguei isso, né? O tempo de concentração de um aluno à frente de um computador é pouquíssimo. Pouquíssimo. O tempo, pouquíssimo. Então, acho assim, o aluno não tem a capacidade de ficar 6 horas assistindo uma aula online. Não acredito isso em nenhuma idade, tá? Nem em faculdade, nem nada. Não existe isso. Ainda mais agora com a internet, com o Facebook, Instagram. Se você for ver o tempo se você for fazer uma pesquisa do que aconteceu no passado, com eles, quanto tempo você conseguia ficar na frente de uma aula, você vai ver que é pouquíssimo. Então, mas eles não foram preparados para isso. Mas acho que o ser humano não é. Então, o ser humano precisa do contato. Mas a gente também não era preparado para ficar sentado enfileirado numa sala assim, e veio uma educação jesuítica, tradicionalíssima, forte, e nos preparou para isso. O que eu acho assim? Quando você fala da convivência, então, e eu falo do socioemocional, que a escola é um lugar de... Eu estou defendendo o presencial, mas eu estou dizendo que hoje, por exemplo, para um aluno aprender as matérias que são do currículo duro, eles podem procurar. Você, sei lá, deu polinômio ou deu Revolução Francesa e eu não entendi na sua aula, eu vou chegar em casa, eu tenho 10 opções que eu posso encontrar uma explicação dessa para aprender esse conteúdo. Agora, o que eu preciso? Ter autonomia, sabe, para buscar. Eu vou sugerir um livro que é muito legal, chama-se The Hole in the Wall, que é a experiência do Sugata Mitra. Ele é um indiano que trabalhava numa empresa que ficava do lado de uma comunidade. E um dia os seguranças esqueceram um computador na cabine de segurança e as crianças tiveram acesso a ele. Elas não falavam inglês e elas não sabiam mexer no computador, mas ele estava ligado. E elas passaram o final de semana mexendo nele.
Quando ele voltou na segunda-feira, ele viu aquelas 30 crianças em torno do computador mexendo, e ele deixou o computador para elas. Cara, em 2 semanas, as crianças estavam acessando os sites, divulgando vídeo, usando termos em inglês que eles não falavam. Imagina. O que eles fizeram? Eles transformaram aquilo num projeto de dar computador para as crianças sem ninguém ali. E os alunos que iam dominando habilidades da língua, iam passando para os outros, eles tornaram aquilo uma escola. Tipo assim, é muito dramático pensar assim, porque eu sou professor há 30 anos. E a gente pensa que o nosso lugar é eterno, mas talvez ele não seja. Porque hoje você tem algumas ferramentas que desafiam o lugar da aprendizagem. Então, assim, acho que as perguntas que estão fazendo aí, elas provocam reflexões muito interessantes nesse sentido de futuro da escola. Falando sobre isso, a gente até queria saber quais as mudanças, assim, práticas que têm acontecido na coordenação pedagógica. Se o IES vem se modernizando cada vez mais. Tipo assim, as inovações, tipo, o IES está se modernizando muito. Então, quais mais inovações vocês pretendem trazer? Então, essa é uma pergunta muito legal também. A gente acabou de rodar uma pesquisa com todos os alunos para ter uma percepção de como eles sentem a escola. Uma das coisas que os alunos mais valorizam é esse movimento da escola estar constantemente conectada e atenta ao que está acontecendo no campo da educação. Quando eu tenho um projeto dessa natureza acontecendo em matemática, isso para mim já é uma evidência clara de como a escola está se conectando assim, com os novos desafios, novas linguagens do nosso tempo. Tem muita coisa acontecendo nesse momento, tem uma discussão forte sobre o ensino médio, que é a implementação do novo currículo para o ensino médio, que vai dar para o aluno a oportunidade de, quando chegar na primeira série, fazer uma escolha de uma área que ele quer aprofundar mais. Então, por exemplo, se você tem uma vocação, assim, uma afinidade maior com a área de exatas, ou de natureza, ou de humanas, ou de linguagens, né? É que alguns países já fazem. Exatamente. A reforma está nos aproximando um pouco mais desses... É menos cruel, né? Porque, na verdade, o ensino médio é cruel, né? Muito. Muito cruel. Muito. Ele exige habilidades que você realmente, às vezes, não tem. E ninguém... É raro você ver um aluno com todas essas habilidades, né? Exato. Porque o cérebro não foi preparado para isso. O ser humano não funciona assim. Então, tem que mudar, né? Tem que mudar. Então, acho que toda essa questão tecnológica que está chegando na sala de aula, a gente tem feito muitas conversas com as coordenações, com os professores, no intuito de cada vez mais aprimorar assim, a metodologia das aulas. O aluno ele já não pode mais ser um sujeito só passivo assim, na sala de aula. Você tem tanto possibilidades de contribuições diferentes dos alunos, como tem alunos em níveis diferentes. Então, por exemplo, não são mudanças para você fazer da noite para o dia, são transições importantes. Mas, por exemplo, a gente classificar um aluno só pela idade, sabe? Você vê, a língua inglesa hoje já pega os alunos por níveis e faz um trabalho maravilhoso. Então, todo o processo de diferenciação, que é o trabalho de acompanhar um aluno dentro do nível, ele está sempre sendo desafiado, sempre sendo desafiado. Se a Mônica colocar agora aqui na mesa uma equação de 2º grau, ela vai ter para nós 3 aqui um nível diferente de dificuldade. A Júlia vai brincar, o Léo vai fazer com pedaço e o Evaldo vai levar 3 vezes mais de tempo para resolver. Por que nós 3 temos que o tempo todo estar fazendo o mesmo exercício? Então, esse olhar pedagógico da escola para caminhar cada vez mais no sentido de atender o aluno dentro do nível que ele está vivenciando, com a ajuda da tecnologia, dos dados. Aí, Mônica está acompanhando bem de perto isso, né? A gente esse ano começou com um trabalho de inteligência de dados dentro da escola, para ajudar os alunos também na identificação das dificuldades e dos potenciais. Então, tem muita coisa legal acontecendo, assim, sabe? Eu não sei responder numa linha só. Eu acho que você está querendo dizer que a escola está mais humana, né? Também. Mais humana, né? Que antigamente a gente pensava assim, você não tem capacidade de matemática, então você não tem condições de ir para outra série. Isso acabou, né? Porque, na verdade, o aluno vai ter outras habilidades, a gente tem que respeitar. Exatamente. E é provado também que o ser humano não é uma máquina, na verdade, né? Então, você tem um aluno com 13 anos, com nível cognitivo, não necessariamente todos estão nessa mesma fase. Exatamente. Que só na idade adulta que a gente começa a equilibrar isso, né? Porque o cérebro ainda está muito em desenvolvimento. Sempre vai estar, mas o adolescente, né? Então, o adolescente de 13 é um e o outro é o outro, né? Que tem um cognitivo, às vezes, bem ou atrás ou na frente, né? Lidar com isso é um grande desafio para o professor, né? Então, falando nisso, depois também de um ano complicado de pandemia, como é que está sendo para você a relação entre os alunos e o professor? Então, Léo, quando a gente chegou, eu acho que vocês chegaram fora da casinha, né? Como se tivessem ficado fora da casinha, né? Então, foi os primeiros 2 meses bem complicados, porque o aluno perdeu exatamente o hábito. É igual quando você usa cinto de segurança. Quando eu comecei a usar cinto de segurança, na minha época, né?
A gente não usava. Então, a primeira vez que eu botei o cinto no carro, eu me senti presa. Hoje em dia, no automático, que eu me sinto, na verdade, Mais seguro. pelada se eu não uso ele, entendeu? Porque você faz parte do seu corpo, o cinto. Então, eu acho que o ser humano ele precisa de regras. Não o autoritarismo, mas o ser humano precisa de regras, precisa estar dentro de um limite. E eu acho que a pandemia tirou um pouco esse limite. O limite da onde o que eu posso e o que eu não posso. Porque o virtual é meio fake, né, Léo? Eu falo isso para vocês, né? O mundo virtual não pode só existir. O mundo virtual existe para nos ajudar, mas a realidade não é essa. Então, eu conversei muito com meus alunos durante 2 meses, não foi, Júlia? Sobre, vamos lá, vamos sair do mundo virtual, né? Como a gente fala das diferentes alunos, diferentes pessoas, uns usaram o mundo virtual bem, outros não conseguiram. Então, foi legal da escola que a gente não julgou isso do aluno, entendeu? A gente super entendeu a posição, como foi de cada um. Nós demos um tempo para nós, professores, se acostumarmos e eles. Mas foi nítido essa dificuldade que aconteceu nesse início de ano. E eu acho que para os alunos também foi complicado. Sim. A dificuldade de acordar, a dificuldade de se vestir, a dificuldade de sentar numa cadeira, porque muitos falavam para mim que várias aulas eles assistiam deitado. Então, assim, matemática sentava um pouquinho porque escrevia, mas se você estudar deitado é complicado, né? E você também ficar sentado 8 horas sozinho numa casa também é complicado. Então, acho que foi um aprendizado, como você falou, né? Nós voamos tecnologicamente, mas nós regredimos um pouco na questão social, ou bastante, nas relações, nos respeito ao próximo, no limite. Então, acho que a gente está voltando. E eu acho que é interessante, como a escola é importante, que os alunos ficaram muito felizes de voltar. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, né? A felicidade deles de estarem juntos, né? E eu acho que a escola é isso. A escola é o que nos faz feliz, porque é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né? O adolescente está aqui dentro, ele precisa estar bem na sala de aula, ele precisa se sentir bem com os professores, com os amigos. E eu acho que o IES faz esse papel muito bem, né? É gostoso, o nosso andar é gostoso de estar, né? Eles gostam dos inspetores, eles gostam de conversar, todos se cumprimentam. É uma coisa linda você passar pelos corredores, todo mundo... Oi, Mônica, oi, fala com o outro. Alunos do 3º ano. O IES tem muito isso, né? A escola boa é onde o aluno está bem. O aprendizado vem junto. Isso, concordo. Não é isso? E você falou uma coisa aí, essa pergunta é muito interessante, Léo, porque assim, a Mônica falou bastante da convivência dos alunos. O que eu estou lendo agora nessa pesquisa que a gente fez com todos os alunos da escola, a partir do 6º ano, é muita mensagem carinhosa em relação aos professores, sabe? Assim, parece que os alunos reconhecem que o professor... O esforço, né? E o esforço, assim, a tentativa, primeiro, ano passado, de se relacionar com a tecnologia, né? Quantos que sofreram para ligar a câmera, para se acostumar com esse ritual. Então tem muita mensagem de gratidão, de reconhecimento nesse sentido. Depois tem uma situação assim, o professor, ano passado, você colocou ele no online. Falou, meu irmão, dá o teu jeito e resolve a tua vida aí, porque o aluno não vem mais para a escola. Cara, foi muito difícil, porque assim, é também um ser humano que depende daquela relação, depende do afeto, daquela construção cotidiana. Aí esse ano, a gente começa o ano com quase 100% presencial, mas ainda tem gente, então você faz um híbrido, porque tem gente aqui na sala de aula e tem gente no online. Então é outro gerenciamento, porque é uma outra metodologia de engajamento. Depois tem um lockdown de novo, esse ano a gente parou quase 2 semanas aí, aproveitando os feriados. E esse recomeço agora, assim, com a esperança de que a vacina vai chegar e tudo vai se normalizar. Tem uma questão afetiva aqui muito importante, que eu noto já nesses dados, que é reconhecer quanto que o professor se dedicou, se entregou e tentou fazer o seu melhor, mesmo não estando tão preparado para isso, sabe? A Mônica deve saber melhor isso, o Evaldo também deve saber pelo relato dos professores, as dificuldades pedagógicas do 8º ano. Então, vou aproveitar um pouco a fala do Evaldo no início, falando sobre a autonomia do aluno estudar sozinho. Quando entrou a pandemia, vocês foram meus alunos, eu conheci esse grupo no 7º ano, e a gente ficou até 2 semanas e eles sumiram do meu mapa e eu não conhecia eles. Aí a escola me deu um quadro branco e eu tinha que começar a ensinar toda a matéria, que é a grande novidade do 7º ano, que eles saem do nível da matemática básico, que é até o 6º ano, para entrar toda a parte de números negativos, de regras de 3, de equação, como ensinar para um grupo esse conteúdo imenso, que na verdade era matéria nova todo dia, né? Quando eu comecei a escrever no quadro branco, eu falei assim, esse quadro branco cabe uma questão. E se o aluno não assistir a aula, chegar 10 minutos depois, essa questão que eu fiz não tá. Eu comecei a correr contra o tempo, comecei a preparar minhas aulas interativas. O que é as aulas interativas? As questões do livro inteiro iam saindo pelas apresentações.
E com isso, o aluno que não participava da aula, por algum motivo que a gente não podia entrar no mérito, né? Às vezes a gente entrava, mas se ele faltava um dia, ou se a internet caía, ele tinha o livro. Com isso, as aulas gravadas e as apresentações. Quando eu comecei a escrever no quadro, eu vi que o negócio não ia fluir. Porque diferente de história que você pode apresentar ou gravar, cadê os exercícios feitos? Cadê? Desaparecia. E eles não enxergavam o quadro branco. No quadro branco eu ficava assim, eu vou ficar em pé 8 horas por dia escrevendo no quadro. Como eu gosto muito dessa área tecnológica, eu comecei a correr muito tempo. Eu ia fazendo as questões na frente, montava, e eu ia apresentando as questões como se estivesse no quadro com eles. Com isso, eu preparei muito bem esse grupo. Isso deu muito certo, né? Eu acho que queria um pouquinho de depoimento de vocês. Legal. Foi muito legal, né? Para mim, eu gosto de matemática, comparado às outras matérias, é uma matéria que eu tenho facilidade. Foi um sistema que deu certo. Quando chegou esse ano, eu não tive nenhuma dificuldade de anos anteriores. No máximo, assim, esqueci uma fórmula ou esqueci algum jeito de fazer o cálculo. Mas o principal, que é saber resolver as questões, eu lembrei de todos do ano passado. E você, eu Ju? também. Tipo, na online no início foi bem mais difícil a gente se acostumar, mas depois, pelo menos eu, quando me acostumei, fiquei mais fácil de aprender essas coisas. Tem uns alunos que tinham mais dificuldade nesse ano, chegaram um pouco mais atrasados, mas eu, por exemplo, cheguei na escola também, que nem ela falou, não tinha nenhuma dúvida, só algumas coisas esquecidas, mas que foi mais fácil de... Isso funcionou muito, aquela coisa de você, eu falava para eles, vamos ter autonomia, vamos tentar. Então, assim, a gente está batalhando aí, eu acho que a gente está conseguindo, com sucesso, levar esse grupo para o 9º ano. Eu tenho uma curiosidade, se você tivesse aqui, por exemplo, você falou da matemática, porque definir os currículos, assim, quando o aluno chega no ensino médio, tem uma coisa muito legal, que é assim, você vai investir tempo e energia numa área que você gosta. Só que assim, com 13 anos, com 14, a transição do oitavo, do nono para a primeira série, se dá praticamente dos 14 para os 15 anos, né? A maioria dos alunos, como regra geral, completa 15 na primeira série. Se tivesse que pensar uma área que você fala assim, eu vou gastar energia aqui, ó, eu gosto, eu sinto que a minha vida futura talvez caminhe por essa área, assim. Qual área que você investiria mais energia se você tivesse que hoje falar, olha, acho que quando eu chegar na primeira série... Olha, a minha maior paixão de todas é o esporte. Eu gosto muito de qualquer tipo de esporte, gosto de me exercitar, de assistir. Mas eu acho que se fosse para investir na escola, um tempo, eu investiria em matemática mesmo, que é uma matéria que além de eu gostar, eu tenho facilidade para seguir, entendeu? Quando for fazer uma faculdade, vai ser uma matéria que eu vou ter um pouco mais de facilidade para fazer. Maravilha. Júlia? Eu também, eu acho que quando eu crescer eu quero seguir mais nessa área de matemática. E aí, é isso, que eu tenho mais facilidades que as outras. A gente está falando aqui, não é só de conhecimento assim duro, né? A gente está falando de uma habilidade que vai ser útil para qualquer área que você escolher. Sabe, né? Evaldo, que eu fico muito feliz aqui no Liessing, que a matemática aqui foi muito desmistificada, sabe? Eles curtem, muitos alunos curtem. Então você vai conversar, né, com os professores do ensino médio, falando, Mônica, um grupo enorme está fazendo exata. Não só porque é um mercado bom, mas que crianças com boas habilidades. Você vê que agora a gente está escrevendo os alunos para o UMERJ, para o BMEP, fizemos o Canguru. E a felicidade deles, hoje um aluno de 7º ano, Mônica, já me escrevia. E, assim, é uma escola que investe muito na área também exata, né? De ter o prazer de estudar. A gente fez Canguru também. Fez Canguru, assim, eu fico muito feliz com isso, sabe? Muito porque legal. não é um pânico, como era antigamente, a matemática é um pânico. Acho que é uma coisa muito bem transada pelos professores, pela equipe pedagógica, pela equipe de professores, que é uma equipe muito unida. Trabalho feito, como é que a gente manda esses alunos para o ensino médio. Eu gostei muito desse bate-papo nosso, né? Aprendi muitas coisas. E, por último, mas não menos importante, as considerações finais, tanto da Mônica quanto do Evaldo. Primeiramente, eu queria agradecer a Luciana, ao Patrick de comunicação, a Jade, a Aline de inglês, que também está engajada nesse projeto, ao Silvio também de comunicação e aos meus queridos alunos que estão participando super bem, são muito queridos e eu tenho certeza que vai sair um grande projeto aí. Que legal. Você sabe que o LinkedIn é uma rede social assim de profissões, né, onde você bota currículo, emprego e tal. Ele divulga todos os anos uma pesquisa. A do ano passado tem um dado interessante. As empresas no Brasil, elas continuam contratando, em sua maioria, por currículos. Então, se o cara é formado, tem mestrado, onde ele estudou, quais são as habilidades duras que eles têm. Mas elas continuam demitindo as pessoas
por falta de habilidades socioemocionais. Então é muito interessante trabalhar com um projeto dessa dimensão. Você tem que conviver com o colega, discordar, concordar, organizar uma apresentação, usar a oratória para falar, habilidade de comunicação, ter resiliência, aprender a pensar a médio e longo prazo. Muita coisa esse projeto vai desenvolver na gente, sabe? E assim, olhando por várias frentes, por vários componentes curriculares. Então, eu estou muito feliz, primeiro, de estar aqui nesse movimento da escola, colocando o LIES no ar como mais uma janela de contato com a comunidade educativa, de ouvir vocês dois assim, com tanta desenvoltura, tocando a nossa conversa aqui. Então, parabéns, Júlia e Léo. Mônica, obrigada. A nossa parceria só se consolida. Acho que eu aprendo muito com você sempre e com todo o seu time. E vamos seguir nesse projeto que vai ser muito legal. Que venham outros cartolas de outra natureza, atacando outras áreas do conhecimento também. Então é isso. Daqui a alguns dias, o próximo LIES no ar vai sair.